sejam bem-vindos ao Agrofag nesse domingo, dia 31, aliás, um domingo muito abençoado. Feliz Páscoa, professor Celso. Feliz Páscoa, Antoniela. Professor Celso está com a voz rouca, né? Como a gente pôde perceber aí. Hoje a gente até falou que o professor não precisa nem vir gravar o programa, mas ele fez questão, tá aqui com a gente, pegou um resfriado essa semana, né, prof? Não foi fácil. Não foi fácil, mas agora, momento de tomar o remédio, fazer o tratamento correto e se recuperar, né? Perfeito. Melhoras para o senhor, viu? Obrigado. Vamos ver então o que a equipe preparou para o programa de hoje, especial de Páscoa. O trigo mourisco pode ser uma alternativa para a rotação de culturas e também um bom negócio para o produtor que busca 3 safras no ano. Federal divulga o relatório mensal sobre as lavouras no Paraná. Feijão teve aumento de 30% na área plantada. No Agrofag pelo Brasil, agricultores têm dúvidas sobre a banana rosa, as variedades de mandioca e a poda correta das videiras. Começa amanhã em Toledo a 3ª edição do Inova Meet. Você vai conhecer mais sobre o tamarindo, um fruto bastante versátil. E vamos mostrar uma reportagem especial sobre os 60 anos da Eucatur, a empresa que fortaleceu uma nova fronteira agrícola para o Brasil. O trigo mourisco é uma boa opção para o produtor que deseja promover a rotação de culturas e também colher 3 safras no ano com boa lucratividade. Aqui em Cascavel, na região da estrada Rio da Paz, o Helmut Bleio, que é parceiro nosso na Agrofag, plantou 100 hectares de trigo mourisco. Nós fomos até lá para conhecer um pouco mais sobre o manejo dessa cultura, cuja produção tem um destino certo, a exportação para países da Ásia e da Europa. Esse campo bem branquinho é resultado da floração de uma planta que não é muito comum em nossa região, o trigo mourisco. A semelhança com o trigo que tradicionalmente é plantado por aqui está apenas no nome, já que a estrutura é bem diferente e ele até produz farinha, mas sem glúten. Com um tempo curto de desenvolvimento até a colheita, de 75 a 90 dias, o trigo mourisco é uma opção para produtores que desejam realizar 3 safras em uma mesma área. Além disso, ele pode ser uma alternativa rentável para a rotação de culturas. Foi pensando nisso que o Helmut, que é agrônomo e produtor rural em Cascavel, apostou no trigo mourisco. É uma cultura que é muito rápida, né? Tu colhe soja, já planta, já dá para semear o trigo mourisco, ele começa a florescer muito rápido, antes de 30 dias já começa a florescer, e em torno de 90 dias já está colhido, e eu posso optar para fazer nessa área ou uma cobertura verde, que nesse caso dessa área que nós vamos fazer um plantio de mix e cobertura, para buscar todos aqueles benefícios do mix, né? E outras áreas que eu tenho também, eu vou plantar trigo em seguida. Então, é uma região que nós temos aqui que é muito, eu sempre falo que é uma região muito abençoada, né? Porque não são muitas regiões que se permite fazer 3 safras, né? E também não é toda a área que a gente faz isso, né? Que é uma porcentagem da área a gente consegue fazer esse trabalho de 3 culturas, né? Uhum. E ajuda a cobrir os custos operacionais das outras culturas, né? A variedade exige poucos manejos e baixo custo com insumos. É uma cultura muito fácil de trabalhar, porque não exige muito pouco, né? A questão do plantio, a semeadura, que tem que ter um certo cuidado, a questão da profundidade, porque tem que ficar assim, uma profundidade. Quem planta trigo é mais ou menos a mesma coisa da semeadura do trigo, né? Ele não responde à adubação, vamos fazer assim, vamos falar assim, o residual do adubo do verão, ele se forma. Claro que eu tenho que cuidar do meu sistema, avaliar ou se não tem que fazer alguma reposição em função dos nutrientes que eu tenho embaixo na área, eu posso aproveitar esse plantio para fazer alguma reposição. Mas se eu tenho um solo já equilibrado, o resíduo da adubação de verão é suficiente para ele produzir bem. E a gente já fez áreas adubando ainda no plantio e não houve resposta, né? Então, em seguida vem os tratos culturais, aí, herbicida a gente não usa também, porque ele vem muito rápido. Se a área necessário fazer uma dessecação boa antes do plantio, né? Mas depois, o resultado dessa dessecação, ele vem tão rápido que as plantas daninhas que vêm pelo meio não atrapalham.
Doenças também, a gente não faz nenhum tipo de manejo com fungicida. E próximo à colheita, a gente faz uma dessecação leve também, porque como é uma cultura, assim, é para alimentação humana, né? Então a gente tem que ter certos cuidados também na dessecação para que não haja resíduos de dessecantes durante o trabalho de dessecação. Além do trigo mourisco representar uma alternativa de cultivo na entre-safra, ele também traz uma vantagem para os insetos polinizadores. Afinal, nessa época do ano, essa florada significativa serve de alimento para eles. Uma grande quantidade de abelhas aqui que vocês estão observando, né? É uma época que tem pouca floração, então, como pasto apícola que a gente fala, é uma excelente opção, né? Porque dá uma oferta de néctar para as abelhas aí bem significativa, né? E os grãos têm um formato geométrico. Aqui dá para ver bem. Essas pontinhas aqui vai ficar o formato do grão, vai ficar mais ou menos um polígonozinho, é uma semente com ângulos assim. Então cada penca de flor, vamos falar assim, cada inflorescência dessa formam vários grãos, né? E fica a lavoura depois na fase de maturação fica escurecida, assim, fica preta quase por causa da cor dos grãos, né, que é preto, né? E o trabalho de colheita é muito simples também, é a mesma máquina que colhe o trigo e soja, só com umas regulagens específicas, em função que é uma cultura diferente, mas é o mesmo maquinário que semeia o trigo, a mesma semeadora que semeia o trigo é a que eu uso para semear o mourisco, e a mesma máquina que eu colho o trigo também eu colho o trigo mourisco. O Helmut também fala sobre a produtividade média. Gira em torno de 25 a 35 sacos por hectare, depende da época que for plantado. Quanto mais cedo for plantado, mais ele vai responder em produtividade. Lembrando que ele não é resistente às geadas, né? Ele é uma cultura de verão, geada torra ele, né? Ele não sobrevive de forma nenhuma, né? Nem geada leve no caso, né? Mas a gente colhe muito antes das geadas, né? No Brasil, o trigo mourisco é utilizado como semente na composição de mix de coberturas e também na produção de farinha sem glúten, bastante consumida no mercado fitness. Mas o forte mesmo é a exportação. Esse que vai ser colhido aqui é vendido para uma empresa de Ponta Grossa, que já temos aí parceria há vários anos, e eles fazem esse trabalho de beneficiamento e exportação, né? O Helmut citou que tem contrato fechado com uma empresa de Ponta Grossa. O Fernando é agrônomo dessa empresa e explica que os principais destinos do trigo mourisco são países da Ásia e Europa. 90% para exportação, tá? A gente tem alguma coisa do mercado interno destinado à alimentação humana de alguns produtos específicos, porém ainda o grande foco nosso é a exportação, tanto para a Ásia como a Europa. Uhum. Hoje o trigo mourisco, então, faz parte da culinária também de alguns países europeus, né? E o processamento dele, então, tem acontecido mais na Ásia e Europa? Como é que é? Isso, a gente exporta o grão, né? A gente não exporta ele processado. Então, hoje você pega, por exemplo, na França, o crepes, que é tradicional lá na França, ele é feito com a farinha do trigo mourisco. O leste europeu consome muito trigo mourisco, porém é uma região produtora de trigo mourisco também, né? E o outro mercado consumidor é o Japão, né? Que o macarrão tradicional deles, o soba, é feito com farinha de trigo mourisco. Uhum. Então são basicamente os destinos aí que a gente consegue colocar a cultura aí para estar fazendo exportação dos grãos. Que bacana, né? Essas explicações aí sobre o trigo mourisco, muito legal realmente. E professor, aqui no programa a gente já teve outras 3 oportunidades em que a gente mostrou um pouco mais alguns conteúdos sobre essa cultura. Vamos relembrar então? Aqui, olha só. Nessa, a gente falou sobre a pesquisa feita pela acadêmica de agronomia do Centro FAG, na época, né, a Fabiana Fabian. O material pode ser visto nesse link, é só apontar o celular para o QR Code. E a gente mostrou também a estação do IDR Paraná no show rural com demonstrações sobre o trigo mourisco. QR Code na tela também para quem quiser assistir. E respondemos uma dúvida sobre onde adquirir sementes para o plantio. Outro QR Code na tela, então. Muito bem, 3 reportagens aí a mais, né, falando sobre o trigo mourisco.
E o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgou essa semana o relatório mensal sobre o desenvolvimento das principais culturas no Paraná. Vamos conferir os números então. O relatório do DERAL mostra que 87% da área plantada com soja nesta safra já foram colhidos e a produção esperada é de 18 milhões de toneladas. A quebra em relação à safra passada é de 16%, já que a expectativa era de uma produção de quase 22 milhões de toneladas. Em relação à primeira safra de milho, o DERAL informou que já foram colhidos 91% dos quase 300 mil hectares plantados no estado. A produção deve alcançar 2 milhões e 500 mil toneladas, 14% menos do que era previsto. Já em relação à segunda safra de milho, o plantio foi feito em quase 100% da área. Por conta de fatores climáticos, como calor intenso e chuvas irregulares, a expectativa de produção é de 14 milhões de toneladas, menor do que a previsão inicial. A boa notícia vem das lavouras de feijão. A área semeada com a segunda safra é de 391 mil hectares, um número 33% maior do que no ano passado, estabelecendo um novo recorde para a época. Caso as condições do clima continuem favoráveis, a produção de feijão segunda safra no Paraná deve chegar a 777 mil toneladas. Professor Celso, está na hora da gente conversar com os nossos amigos agricultores que acompanham o programa em todo o Brasil. Vamos lá. Antes de tudo, a gente quer agradecer aos produtores rurais de todo o Brasil que nos acompanham pelas redes sociais, encaminham suas dúvidas e mensagens sobre os conteúdos que nós publicamos aqui. Do fundo do coração, gente, muito obrigada por estarem aqui junto com a gente. Eu e o professor Celso desejamos a todos uma feliz Páscoa, que esse domingo seja de alegria, muita reflexão, sempre ao lado das nossas famílias, né? Que é tudo de bom nas nossas vidas. Vamos começar agora a conversar então com os agricultores falando sobre ela, a banana rosa. Na semana passada nós mostramos essa espécie de bananas aqui e é claro que ela despertou muita curiosidade. Só no Instagram são mais de 400 mil visualizações e centenas de pessoas fazendo a mesma pergunta, que é essa aqui, olha só. A Branca perguntou, como eu faço para comprar muda ou sementes? Eu sou de Anápolis, Goiás. Então, nós voltamos a conversar com o Luiz Recheski, que é extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. E a orientação dele é a seguinte. Essas bananas são consideradas uma espécie rústica sem valor comercial. Por isso, não são encontradas sementes ou mudas no mercado formal, ou seja, nas empresas ou órgãos de pesquisa do setor. O agrônomo orienta ainda que quem quiser adquirir sementes que procure por um viverista idôneo e se certifique de que as sementes ou mudas cultivadas não desenvolvam nenhum tipo de pragas ou doenças que possam pôr em risco as demais plantações. Outro esclarecimento diz respeito aos comentários feitos na publicação sobre as bananas que nós consumimos e que não têm sementes, se elas foram modificadas geneticamente pelo homem. Ainda segundo o agrônomo Luiz Recheski, as bananas sem sementes são fruto de uma mudança genética natural. E mais perguntas, agora sobre onde encontrar ramas ou manivas de mandioca. Essas perguntas chegaram até nós, vindas de produtores que assistiram esse vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Olha só, o vídeo é do pesquisador da Embrapa falando sobre algumas variedades de mandioca. Então, essas perguntas chegaram até nós. Olha só, como conseguir mudas ou como e onde eu posso adquirir mudas. Além disso, um produtor lá do Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande, também enviou pra gente como eu faço para conseguir algumas mudas. Então, quem responde à pergunta é o próprio pesquisador da Embrapa, o Elton Fleck. Olha só. Bom dia, amigos do programa Agrofag, aqui é o Elton Fleck da Silveira, analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Agradeço as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu vou responder as dúvidas dos produtores sobre as variedades BRS 396, BRS 399 e BRS 429. Bem, todas elas são híbridos de polpa amarela, desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento da Embrapa Cerrados. Elas também foram avaliadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura para recomendar para a região Centro-Sul. E nessa região elas apresentaram bons resultados. BRS 396 se destaca bastante mais ao sul, estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, enquanto BRS 399 e BRS 429 tem mais ampla adaptação regional.
Como a mandioca é uma espécie que responde de modo diferente a cada ambiente, é interessante que os produtores façam as suas comparações para decidir quais delas atendem melhor a cada sistema de produção que cada um usa. Nesse momento, sobre a pergunta relativa a material de plantio, onde obter, o material neste momento está indisponível nos nossos multiplicadores licenciados. Nós estamos reestruturando a rede de fornecedores com novos multiplicadores para poder ampliar a oferta de material de qualidade e também a abrangência dessa oferta. Portanto, aguardem novidades para o segundo semestre desse ano. É interessante também informar que há localidades onde os produtores já plantam há alguns anos a BRS 396 e BRS 399, porque elas foram lançadas há mais tempo, a partir de 2016 já estavam disponíveis. Um exemplo desses, para quem fez a pergunta aí de Campo Grande, é Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que vários produtores têm lá esse material, e então não está tão distante assim de quem demandou, né? É possível que se obtenha um pouco de material lá dos próprios produtores. Todos que tiverem dúvida sobre os detalhes técnicos e as qualidades dessas cultivares da Embrapa podem acessar a página da Embrapa e lá então tem todo o material técnico sobre essa e sobre outras cultivares também. Desejamos sucesso a todos, obrigado pela consulta. Um grande abraço. Tá aí o recado do Elton, então a gente agradece a ele também. E nós continuamos com as participações dos produtores rurais. Eles comentaram sobre o vídeo que publicamos falando sobre a maneira correta de fazer a poda das videiras. Olha só, o vídeo está aqui e esses foram alguns dos comentários. O Renan Leite Dias, por exemplo, deu parabéns pela dica, falou que vai fazer lá também. E também outro comentário aqui que a gente destaca, essa é a poda correta mesmo, para formar a videira certinho. Separamos também uma pergunta que a Leila enviou. Ela quer saber se a dica para podar a videira vale tanto para uva de vinho ou também para uva de mesa, né? E a gente foi atrás da resposta com o próprio engenheiro agrônomo e professor Jorge Geller. Ele aproveita para falar sobre um tipo de condução da videira conhecida como espaldeira. Vamos acompanhar. Respondendo a alguns questionamentos sobre sistemas de condução de videira, estamos aqui hoje, mostrando então o sistema em espaldeira. O sistema em espaldeira é esse que está aqui no nosso lado, e se caracteriza por conduzir a videira de forma vertical em arames colocados de forma horizontal. Então esse sistema ele é propriamente mais adotado para uvas viníferas, onde se busca mais qualidade, porém menos produtividade, mas também pode ser adaptado para viníferas ou uvas ou parreiras convencionais, essas produzidas em fundo de quintal ou em pequenas áreas. O sistema se caracteriza por uma condução de uma planta, já planejado o sistema, uma planta que ela cresce até uma altura de por volta de 80 centímetros a 1 metro, e quando encontra o primeiro arame, a planta é então conduzida sobre esse primeiro arame, através de 5, 6 gemas conduzidas, e cortada aí a uma distância de 1 metro. Então esse seria o sistema de condução no primeiro ano ou até 1 ano e meio. Esse parreiral aqui tem por volta de 1 ano e meio, essas plantas aqui, e foram conduzidas dessa forma. O detalhe dessa forma é que as gemas que ficam sobre o primeiro arame é que farão os ramos produtivos do primeiro, segundo, terceiro ano, então. Então os ramos crescerão de forma vertical e serão então tutorados nos arames subsequentes acima, serão amarrados aí, Um detalhe desse sistema é que necessita, então, tão logo seja feita a poda, uma utilização de hormônios para ativar as gemas que estão no ramo principal, porque senão as gemas da ponta é que crescerão principalmente. Então haverá um crescimento descoordenado, desbalanceado. Então se usa hormônios para balancear, vamos dizer, o crescimento. Aqui não foi usado
Então é mostrado que as ramas da ponta crescem muito mais, ficam mais vigorosas que as ramas oriundas das gemas da base. Então esse sistema, quando faz a poda, né, então deve-se aplicar hormônios, procurando sempre um profissional para indicar a quantidade desse hormônio a ser aplicado. Tá? Então esse é um sistema chamado espaldeira, ele produz menos uva em termos de quantidade, mas uva de melhor qualidade, devido à insolação. A insolação incide diretamente na planta, diminui a quantidade de umidade, tá? Ventila melhor, diminuindo então a quantidade de doença ou a possibilidade de doença no parreiral. Esse sistema é diferente do sistema convencional, chamado de latada, aquela em que a uva é tocada de forma horizontal, também chamada de pérgola. Tá? Sistema então adequado para 2 sistemas, desde que o produtor se planeje antes. Né? Ele deve plantar num espaçamento, 1,5 até 2 metros de cada planta, né? Normalmente 1,5, e tendo então o sistema que vai conduzir as plantas de forma vertical, como está sendo mostrado aqui, com arames, né, esticados, onde as ramas depois produtivas crescerão, serão amarradas. No ano seguinte, depois da produção, na hora da poda, o produtor volta aqui embaixo e corta, faz uma poda curta, né? Daí no segundo ano, então o ramo cresce daqui e voltará a produzir. Também pode ser adequado para uvas de mesa, uvas rústicas de mesa, como é o caso aqui. Se trata aqui de uma uva chamada Niágara, Niágara branca ou rosada, e nós decidimos então conduzir dessa forma aqui. Forma então em espaldeira, né? E também é bastante produtiva. Serve para uvas bastante rústicas, né? E também é só a questão de conduzir ela da melhor forma. Certinho, então. Muito obrigada, professor Geller. Muito bem, que bom contar com a participação de agricultores que compartilham suas experiências por todo o país, né? E se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o nosso conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, acesse o nosso canal no YouTube. Todas as matérias estão aqui. Para compartilhar, é só clicar, bem facinho. Aponte o seu celular para esse QR Code que está na tela e conheça o canal do programa Agrofag no YouTube. Aproveite e já se inscreva. E no Instagram do Agrofag você fica por dentro das novidades em primeira mão. Você pode ver os nossos stories, os bastidores das entrevistas e conversar com a equipe de produção, sugerindo reportagens que você gostaria que exibíssemos aqui. O nosso WhatsApp também está aberto para receber a sua sugestão. Anota o nosso número aí, 4533213970. E agora, chegou a hora da Isa na Fazenda. Hoje as informações são sobre um fruto, o tamarindo. Você conhece? O tamarindo é um fruto que muitas vezes é confundido com legumes pela sua aparência semelhante a uma vagem. Ela é revestida por uma casca firme e quebradiça, que é verde durante o desenvolvimento e marrom quando o fruto fica maduro. E cada vagem dessas pode ter de 1 a 10 sementes na polpa. O tamarindeiro, que é essa árvore que temos aqui no pomar da Fazenda Escola, foi propagado por enxertia há 2 anos e já começou a dar alguns frutos. Mas o potencial produtivo é alcançado a partir do 3º ano. Além da enxertia, o pé também pode ser cultivado por meio de sementes, mas a produção dos frutos, nesse caso, leva mais tempo, a partir de 7 anos. No período em que as frutas estão amadurecidas, as sementes crescem, a polpa se encolhe e a casca se torna frágil, sendo quebrada facilmente com a mão. A produção de tamarindo é cíclica e abundante. Inicialmente, são produzidos 20 quilos de fruta por ano. Com o passar dos anos, a árvore produz mais. No Brasil, a fruta é muito consumida no norte e no nordeste e se adapta a essas regiões facilmente devido ao clima mais quente. Além de ser pouco exigente em cuidados, o cultivo de tamarindo é relativamente fácil. O fruto do tamarindo vira suco, licor, doce, sorvete e pastas. Com poder antioxidante e anti-inflamatório, sua polpa apresenta vitaminas A, C e E, além de fibras e minerais. A partir do pé também se aproveita madeira de qualidade e extrato medicinal. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana e até lá! Obrigada, Isa. Feliz Páscoa e até semana que vem. E agora, momento do mercado dos grãos. Veja só a cotação. A saca da soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 107.
a saca do milho R$ 48 e a saca do trigo R$ 64. No próximo bloco, a evolução da agricultura de Rondônia. Você vai ver como a empresa Eucatur, que completa hoje 60 anos, favoreceu a abertura de uma nova fronteira agrícola no centro-oeste e no norte do Brasil. O Centro Universitário FAG acaba de lançar o primeiro curso de graduação do Paraná focado em inteligência artificial. A evolução e a inovação presentes em nossa região abrem oportunidades de rápido crescimento profissional e alta remuneração no Brasil ou no exterior. Faça parte desse mercado. Inscreva-se na primeira turma e garanta um laptop de última geração. Não perca tempo. Acesse fag.edu.br/IA e saiba mais. Centro FAG. Excelência em educação e inovação. Hoje, dia 31 de março de 2024, faz exatamente 60 anos que a empresa de transportes Eucatur foi fundada pelo casal Assis e Nair Gurgax. 60 anos não é pouco tempo, né, professor? É muita história, história bonita. Isso aí. A Eucatur é uma das empresas do Grupo Gurgax, do qual nós, do Agrofag, também fazemos parte com bastante orgulho, diga-se. E para homenagear esse dia especial, preparamos um material muito importante, além de histórico, sobre um dos aspectos que marcaram esses 60 anos da Eucatur. Foi a participação da empresa nas décadas de 70 e 80 na construção de uma nova fronteira agrícola para o Brasil, transportando famílias de agricultores que deixavam o sul, buscando novos sonhos nas regiões centro-oeste e norte do país. Hoje é muito fácil olhar para Rondônia e ver todas as riquezas que habitam esse pedaço do Brasil. Paisagens incríveis de um estado que é vizinho da maior reserva de oxigênio do planeta. Cidades bem estruturadas. Mas nem sempre foi assim. Os registros fotográficos são antigos, da década de 70 e início dos anos 80. Imagens que deixam claro como era difícil a viagem entre o oeste do Paraná e o estado de Rondônia. Dias e noites enfrentando estradas de chão, uma verdadeira aventura. Nesses ônibus, a principal bagagem era a esperança. Centenas de famílias, na maioria colonos, pequenos agricultores em busca de um sonho, um pedaço de terra para cultivar. Centenas de lavradores pobres do resto do Brasil estavam chegando todos os dias a pequenas cidades como Ariquemes. Imagens como essa que estamos vendo são raras, muito difíceis de achar. Esse filme mesmo não sabemos quem são os autores, é um vídeo que circula nas redes sociais. Existem alguns registros que são mais recentes, como os depoimentos gravados pela nossa equipe aqui da TV FAG na produção de documentários sobre a vida do seu Assis Gurgax, fundador da Eucatur, e também sobre a história da empresa. Em um desses vídeos, o próprio seu Assis conta como teve a ideia de transportar os agricultores para Rondônia. A região oeste do Paraná acabou a época do pinho, da madeira. Aí o pessoal começou a mecanizar e os valores da terra subiram muito. Então o que foi? Eles vendiam 10 alqueires de terra aqui e compravam 200, 300 no Paraguai de terra, porque lá era praticamente de graça e aqui a coisa subiu. E eu imaginei, pensei comigo, falei, puxa lá vida, ir para o Paraguai, nós com tanta terra de voluta no Brasil, será que o norte do país, Rondônia, o Acre, eu pensei mais no Acre, o Acre que está aberto aí, já é estado, será que nós não vamos procurar um novo horizonte? Talvez nós possamos, em vez de
levar para o Paraguai e que futuramente isso pode dar problema, porque o Paraguai já teve sérios problemas no passado com o Brasil, será que não vai voltar novamente isso? E o que será desses brasileiros, desses oestinos que moram lá? As viagens da Eucatur terminavam em frente à sede do INCRA, onde os colonos já faziam seus cadastros. O primeiro passo para conquistar a terra, como lembra o engenheiro agrônomo Assis Canuto, na época funcionário do Instituto de Colonização e Reforma Agrária. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, abriu a BR-29, ligando Cuiabá a Porto Velho. A intenção dele era integrar realmente essa zona vazia do Brasil com o resto do Brasil. Mas essa estrada ela foi abandonada posteriormente pelo presidente Jânio Quadros, pelos primeiros ministros que por aí passaram, até que o presidente Castelo Branco resolveu reabrir a 429 e criou então os batalhões de engenharia, no caso aqui de Rondônia foi o 5º BEC, que saiu de Rondonópolis e veio reabrindo a estrada de Rondonópolis até Porto Velho e depois, em 1972, abriu de Porto Velho para o Acre. Então esse trabalho do 5º BEC terminou mais ou menos essa reabertura em 1967. E aí o governo federal passou a ter a preocupação de ocupar a margem dessa rodovia para que ela não fosse abandonada novamente, que ela tivesse uma função social e econômica. Foi aí que o INCRA recebeu a incumbência do governo federal de começar um processo de colonização dessas terras. E nós começamos aqui por Rondônia, começamos exatamente onde está ali a cidade de Ouro Preto do Oeste, que foi o primeiro projeto que nós implantamos aqui, que chamava Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto. Canuto destaca a importância do INCRA no processo de desenvolvimento dessa nova fronteira agrícola do Brasil. Hoje Rondônia tem 52 municípios. 48 desses municípios tiveram origem no trabalho de colonização do INCRA. Tiveram origem no assentamento de famílias que não estavam em Rondônia, que vieram de fora, principalmente do Paraná. E essas famílias que vieram do Paraná, muitas delas já não eram originárias só do Paraná. Todo o oeste de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, começou a procurar a cidade de Cascavel, porque sabia que o Eucatur tinha esse transporte para cá. Então, daí um incremento muito grande nessa ocupação de Rondônia por paranaenses, gaúchos e catarinenses, trazidos pela Eucatur. O professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Ricardo Rippel, desenvolve uma pesquisa de pós-doutorado sobre esse tema, o deslocamento dos pequenos agricultores do Sul para o norte do país. Porque as terras se haviam se valorizado muito aqui, são terras de alta qualidade, de alta produtividade, lá era muito mais barato. Então o indivíduo fazia esse movimento, agregava um volume maior de terras, e acabava se tornando um produtor com um pouco uma base econômica mais expandida, mais sólida. Isso permitiu que um fluxo muito grande de pessoas saísse daqui, né? Esse mapeamento a gente vem fazendo há muito tempo e mostra o volume de deslocamento, o período que vai de 1975 a 1980, em termos de fluxos, é imbatível, somando a quantidade de pessoas que saíram do oeste do Paraná e que foram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, esses 3 estados, formam um movimento muito expressivo de pessoas, num montante superior, naquele período, naqueles 5 anos, superior a 170 mil pessoas saindo daqui para esses 3 novos estados. O professor, que é economista, considera esse momento da história recente do país um exemplo do que ele chama de crescimento positivo. O que os paranaenses contribuíram com esse movimento de crescimento econômico, trazendo conhecimento, porque eles saíam daqui já com uma experiência de cultivo de alta tecnologia ou de uma tecnologia superior ao momento histórico, de experiência de plantar e organizar, de experiência de conservação e etc., que permitiu a essas regiões darem saltos produtivos muito grandes e crescerem, né? Crescerem demográfica e economicamente de modo muito impactante.
Essa que é a grande verdade. Aí, quando você olha as empresas atuando no setor de transporte, e não é apenas por uma questão de estarmos falando dessa empresa, mas porque foi o fato, o momento, a Eucatur assume essa liderança, seja nela como matriz desse processo e as suas outras subsidiárias que vêm depois, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar prestando um serviço à nação, à população e ao crescimento e ao desenvolvimento do país. Absolutamente correto. Faz parte do processo. Esse é o cenário de crescimento que a gente chama de crescimento positivo, ou seja, estímulos que vão gerando fronteiras, atraindo as pessoas, atraindo mercadorias, atraindo produção, atraindo circulação, porque isso é o que vai aumentar a produção interna do país e, consequentemente, gerar mais emprego, gerar melhor qualidade de vida. E aí, as ferramentas para isso são essenciais. Entre elas, o setor de transporte é absolutamente imprescindível. Os números de hoje comprovam a teoria do crescimento positivo do professor Rippel. Rondônia é o segundo estado do norte do país e o 11º no ranking do valor bruto da produção agropecuária nacional, movimentando cerca de 21 bilhões de reais em 2023. Os destaques vêm da bovinocultura, da soja, do café, do milho e do leite. O estado também é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com destaque para o tambaqui, com produção em 2023 de 56.500 toneladas. Pois é, o início não foi nada fácil, mas parece que chegou a hora da colheita, e de uma boa colheita. Nesse domingo, um dia muito especial, 31 de março de 2024, e a Eucatur completando 60 anos de história. Sobre isso, a gente vai conversar com os fundadores dessa grande empresa, seu Assis, dona Nair, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aí para poder responder um pouco das suas perguntas. Que bom. Dona Nair, que bom estar aqui com a senhora também. Um bom dia a você, a todos os nossos ouvintes, nossos que nos acompanham, né? Muito bem. É um prazer grande a gente poder estar aqui para poder dar um pouquinho de satisfação daquilo que a gente aprendeu, daquilo que nós fizemos e estamos fazendo neste mundo. Lá em 1964, seu Assis, quando o senhor começou os trabalhos, né, quando vocês começaram os trabalhos, a gente não tinha a dimensão do que o agronegócio brasileiro teria hoje, mas grande parte, né, do que a Eucatur fez pelo estado de Rondônia, por exemplo, tem muito do trabalho de vocês. Eu queria que o senhor falasse sobre o agronegócio naquela década de 70, né, que foi quando iniciaram os trabalhos até lá no estado de Rondônia. Na verdade, o porquê é que nós fomos procurar um novo horizonte? Porque as linhas aqui estavam todas tomadas, não tinha onde você crescer mais. O que nós crescemos um pouco foi abrindo a estrada de Capitão, de Boa Vista da Aparecida e Catanduvas. Mas ali acabou as linhas, porque hoje é a concessão. Hoje uma empresa de ônibus, ela tem uma concessão e elas são todas tomadas. E aí nós ficamos aí na base de meia dúzia de ônibus e vai crescer de que maneira? Aí com a construção da hidrelétrica de Itaipu, o pessoal que morava na beira do Rio Iguaçu, eles seriam indenizados. E esse dinheiro que eles pegaram na indenização, eles iam comprar. O que nós víamos, e isso aconteceu muito, a tendência deles irem por Paraguai. E o que nós pensamos? Para nós crescer, nós precisamos procurar um novo horizonte. Nós vamos lá para Rondônia para ver se realmente há possibilidade de nós desviar do Paraguai, em vez de no Paraguai com tantas terra de voluta que nós temos no Brasil, porque o Paraguai. Aí fomos eu e a Nair, nós conseguimos na época um Fusca 0 km, compramos fiado, mas compramos. Aí saímos daqui. Para você ter uma ideia, daqui a Rondônia são 3.400 quilômetros. Não tinha 1 quilômetro de asfalto. Aí nós conversei com a Nair e falei, olha, Nair,
o nosso objetivo é ser um grande empresário, mas aqui nós não temos condições, vamos procurar áreas diferentes daqui para poder ver se nós crescemos nossa empresa. Aí ela topou e nós fomos para lá. Só que chegamos lá, a verdade era o Acre, nós fomos para o Acre, porque o Acre era um estado e as terras, todas elas, já tinha dono que era o governo do estado. Só que, levando uns 15 dias ou mais, chegamos lá no Acre, e o Acre nós não fomos bem recebidos, porque o governador, o desejo dele era vender as áreas para grandes empresários, grandes latifundiários, para poder expandir aquele estado, porque era puro sertão, e que esse tipo de gente não interessava. Aí nós voltamos, cabeça baixa, eu e a Anair, chegamos em Porto Velho, pousamos lá, aí no outro dia nós fomos vindo embora para Cascavel. Aí chegando de Porto Velho, em Vila de Rondônia, isso em comecinho de 72, parei, só tinha um posto de gasolina na Vila de Rondônia, que hoje é Ji-Paraná, e aí de lá nós dizemos, olha, para nós tocar à noite aí é difícil, vamos ver se achamos um lugar para nós dormir e amanhã cedo nós vamos para frente. Aí só tinha um posto em Vila de Rondônia, aí perguntei para o rapaz que estava baixando nosso Fusca, para ver se tinha algum lugar para dormir. Diz, olha, tem uma pensão aí do lado, e a pensão aí, você vai lá, com certeza vai ter lugar, porque é pequeno, mas essa hora você arruma lugar. Aí tá, pegamos, aí fomos até, encostamos o carro na pensão, que era próximo, ali uns 100 metros. Aí, chegando lá na pensão, pedi um quarto, aí não tem problema nenhum, tem um quarto aí. Aí vamos ficar com os dias, não, amanhã nós vamos embora. Aí, a hora de nós conversarmos com o pessoal, o dono da pensão era de Cascavel. Olha só. Ele me conheceu, eu lembrava dele, mas ele me conheceu. Aí disse, o que você está fazendo aí? Eu expliquei para ele, era o Zé Turco, era turco. Aí expliquei para ele qual era a nossa ideia, mas que infelizmente o Acre ele não nos recebeu, e o território é território, né? Não tem, é uma terra sem lei. Aí ele me diz, Assis, o prefeito de Porto Velho, naquela época só tinha 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. E Porto Velho atendia até Vilhena, eram 800 quilômetros comandado pelo município de Porto Velho. O prefeito de Porto Velho é Patrícia, meu amigo, vamos lá, você vai voltar comigo e ele vai arrumar essas terras, vamos alcançar esse teu objetivo. Falei, então tá bom, nós estamos por causa disso, vamos voltar a Porto Velho. Aí retornamos a Porto Velho. Ali era 360 quilômetros, levava o dia inteiro para... Aí saímos cedo, chegamos à noite em Porto Velho, descansamos, no outro dia cedo fomos falar com o prefeito lá. Aí o prefeito nos recebeu e falou, diz, olha, Assis, eu sou prefeito, mas eu não tenho um alqueire, não posso escriturar um alqueire de terra, porque isso aí pertence para o INCRA que comanda. Mas eu quero te dizer para você que o INCRA abriu um escritório agora em Ouro Preto, e esse escritório tem um rapaz de Goiânia que ele é novo e ele com certeza vai te ajudar em alguma coisa. Como ele é meu amigo, ele me mandou um bilhetinho. Mandou um bilhete lá pedindo para que o coordenador do INCRA nos recebesse e eu explicava para ele qual era o nosso assunto. Sim. Aí foi o que aconteceu. Aí no outro dia fomos até Ouro Preto, fui lá conversar com Assis Canuto, que até hoje é meu amigo, expliquei para ele o assunto, aí dizia, olha Assis, é uma coisa nova, eu não sei como é que nós vamos resolver. Agora, é importante e eu vou levar essa tua ideia a Brasília. E aí nós vamos ver, essa ideia é boa, mas nós temos que ver
porque não existe projeto, não existe nada aqui. Mas o objetivo nosso é colonizar esse território. Na época era território. Aí foi o que aconteceu. De lá eu vim embora para Cascavel, ele foi a Brasília, conversou com o presidente do INCRA, o INCRA gostou da ideia e de Brasília ele me ligou, disse, olha Assis, eu já tenho um núcleo fechado e nós vamos arrumar um pedaço, uma área para vocês de 100 hectares para cada colono, e além disso nós vamos dar cesta básica e o ferramental para derrubar mata, porque era puro sertão, o estado, o território era puro sertão. E foi o que aconteceu. Aí eu tinha um programa, a MD Ação Notícia, eu tinha um programa no Darcy Israel para fazer, na Raio Comé, para fazer viagem daqui a Aparecida do Norte. Aí eu mudei, em vez de fazer propaganda para Aparecida, aí botei o território de Rondônia nesse programa. E ele explicando de que quem fosse para lá teria 100 hectares gratuito e, além disso, cesta básica e tudo. E aí... E ferramenta, né? E o ferramental. E aí, em 15 dias, nós conseguimos... Não, em mais ou menos 20 dias, eu consegui arrumar 16 colonos para ir até lá. 16 colonos. Aí, saímos daqui, fomos até o território, chegando lá, o ônibus ainda meio velho, mas conseguimos chegar lá bem revisado, né? Chegamos lá, aí fui até Ouro Preto, lá falar com Assis Canuto, que era o presidente que era que representava o INCRA. Ele nos levou na Gleba, que era próximo ali, e o pessoal, por surpresa minha, dos 16, 15 colonos já ficaram lá. Ficaram por lá? Já ficaram lá para começar a derrubar e mandar a família já pegar a mudança e vir embora. E um voltou para poder vender o que tinha aqui para poder retornar, mas já deixou a área dele resolvida. Quiseram 100 lotes, aí, uma gleba de 100 lotes, para poder atender o pessoal nosso aqui do oeste do Paraná. E aí... ali nós começamos a fazer viagem cada 60 dias, depois 30 dias, depois uma viagem por semana, depois começou o diário. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais horário quase para Rondônia do que daqui da Cascavel para Curitiba, pelo movimento que tem lá. Hoje em Rondônia nós temos 1.700.000 habitantes e 1 milhão é oriundo da nossa região. 1 milhão. Então, nós fizemos isso justamente para... ninguém deve favor nenhum para mim. Tanto eu como a Anaí, nós queríamos crescer, porque o nosso objetivo é fazer com que um dia eu fosse um grande empresário. Então, o que eu fiz não foi interesse próprio em fazer com que a empresa crescesse. E graças a Deus deu certo, nossos colonos que ali foram, todos eles foram bem recebidos. Ali dessa gleba, aumentou outras glebas, para você ter uma ideia, hoje nós temos 52 municípios no estado. Desses 52 municípios, 50 novos, a primeira condução que entrou nesses 50 municípios foi o ônibus da Eucatur. Porque o que nós fazíamos? Nós levávamos os colonos para lá, e aí quando abria uma gleba, eu já fazia a linha, já botava um ônibus velho para fazer a linha naquele trecho, para não deixar o pessoal desamparado. Porque é só dessa maneira que o pessoal do oeste do Paraná acreditavam naquilo que nós propagava aí, de que além de nós levarmos eles para lá, nós dávamos cobertura lá para resolver o problema de um por um, e isso que nós fizemos. Então, por isso que eu acho que foi uma época difícil, uma época da malária, que estava solta lá, mas o pessoal acreditou e graças a Deus, muitos deles, os que foram para trabalhar hoje estão ricos, estão milionários. Claro, sempre tem aqueles que não querem pegar no pesado e tiveram que voltar, mas poucos voltaram.
Sempre tem as exceções, assim, nesse caso, né? Eu quero perguntar para a dona Nair, com base em toda essa explicação, né, que o seu Assis nos trouxe aí. Dona Nair, as famílias dos colonos também iam com eles, né, nos ônibus da Eucatur? No começo, eles iam sozinhos, depois a família ia, né? Logo em seguida, as famílias também. E a Eucatur sempre deu esse suporte às famílias, né? Todos sempre deu esse suporte. Nesse sentido, acompanhar todos os migrantes saindo do Paraná para ir até Rondônia, foi importante também, teve essa participação direta de vocês. Queria saber como é que foi para a senhora. Não foi fácil também, né? Mas a gente acompanhou todos os pontos, nós andávamos juntos sempre. Até hoje, né, bem, nós andamos juntos. Fazem só 62 anos que nós andamos juntos. 63 vai fazer agora. Ah, é 63? Que bacana. E nesse sentido, né, a gente acompanhou, então, muitas famílias relatando também essa saída do Paraná para ir até Rondônia e uma nova esperança com essa fronteira agrícola. O INCRA foi muito importante nesse sentido, né, como o senhor Assis comentou, e daí em diante, da década de 70 até aqui, tivemos um vasto crescimento. Hoje a agricultura de Rondônia está estruturada, né, senhor Assis? E o senhor continua acompanhando isso. Na verdade, o pessoal do Sul, principalmente, é o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para a região oeste, e daqui foram para lá. É um pessoal que entende em agricultura. A agricultura de lá vai ser o futuro do Brasil, quer dizer, vai ser o que é hoje Cascavel. Eu não vou dizer que vai levar 50, 60 anos como levou Cascavel. Lá, daqui a 10 anos, a agricultura está tomada pelo desenvolvimento do pessoal que, oriundo do Sul, fizeram. E agora, lá, uma vez era só café, né? Agora está virando soja também lá, né? Estão tudo mecanizado, já as lavouras, está melhorando mais, né? Antes não tinha isso lá, agora tem. Pecuária também forte. E agora, para a gente seguir, né, mostrando um pouquinho de como está essa realidade, por meio das famílias que foram de Eucatur para lá, a gente conversou com alguns desses colonos, né, que construíram a família por lá. É legal de ver esse interesse deles em agradecer também a Eucatur por tudo que vocês fizeram. Então, gostaria que vocês deixassem um recado final para exaltar esses 60 anos de história e falar da agricultura no Brasil, porque não só até Rondônia, mas Mato Grosso, todo o trajeto que os ônibus da Eucatur iam passando, iam se formando também as cidades, né, seu Assis, e formando a agricultura também. Na verdade, o que a gente projetou no início de 64 está acontecendo, só que acontecendo bem mais rápido do que nós imaginamos. Quem diria que nós aqui do oeste do Paraná produzisse tanto soja, tanto milho, tanto feijão, tanto trigo, como está produzindo. E assim será o estado de Rondônia. Para você ter uma ideia, a bagagem, a maioria ia dentro do ônibus, e eles enfrentaram, quer dizer, tanto nós como aqueles que ali foram, eles sofreram. Muitas vezes o ônibus quebrava, ficava 2, 3 dias até vinha o socorro e ninguém reclamava. Quando atolava, todo mundo descia para ajudar a empurrar. Então, esse pessoal que desses hoje estado em Rondônia, eles também tiveram, assim, uma coragem que nem nós de ir para uma região nova, uma região de malária, puro sertão, e graças a Deus tenho certeza que aqueles que ali estão satisfeitos. Então, esta é a gratidão que eles têm por nós e nós temos por eles. Eu tinha, no fundo, só um interesse de crescer. Quer dizer, ninguém deve nada, obrigação nenhuma para nós, porque o nosso objetivo era crescer. E crescemos em função daqueles colonos corajosos que foram até lá. E hoje a transformação do agro brasileiro por meio deles também. Né? Sem dúvida. Muito bem. Seu Assis, dona Nair, muito obrigada, parabéns por esses 60 anos da empresa. É uma honra para a gente estar aqui mostrando a história de vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Que queridos, né? Realmente, a história desse casal é muito inspiradora para todos nós. E agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para os próximos dias.
No fim de semana do feriado de Páscoa, acompanhamos as chuvas espalhadas por cidades do estado, principalmente aquelas mais próximas a Santa Catarina. As mesmas podem continuar hoje, mas o volume não será intenso. E falando nas temperaturas, conforme avalia o CIMEPAR, elas devem seguir mais amenas em boa parte das cidades paranaenses. Na faixa sul, as temperaturas médias seguem abaixo dos 30 graus. Já na faixa superior do estado, o clima fica mais quente, com máximas que ultrapassam os 33 graus. A instabilidade toma conta do tempo, principalmente nas regiões oeste e sudoeste, a partir de amanhã. E a chegada de uma frente fria na terça traz ainda mais nebulosidade para o estado. Em Cascavel, hoje o dia contará com céu carregado de nuvens. A chuva, no entanto, deve vir apenas a partir de amanhã e segue até quarta, com pancadas rápidas. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. As condições em Mercedes ficam um pouco diferentes. Se ocorrer garoa, será de forma leve apenas amanhã. No restante da semana, sol entre nuvens e sensação de calor que segue pela cidade. Termômetros registram hoje mínima de 22 e máxima de 33 graus. Já um pouco mais ao leste, em relação a Mercedes, vamos ver o tempo em Goiôerê. Nesse domingo, o céu está com um nível mais acentuado de nebulosidade, mas não é prevista a ocorrência de chuva. Já na quarta, o cenário muda, tem precipitação rápida esperada. E mesmo assim, a temperatura segue lá em cima. Olha só, a mínima é de 21, mas a máxima é de 34 graus nessa semana em Goiôerê. O Centro Universitário FAG acaba de lançar o primeiro curso de graduação do Paraná focado em inteligência artificial. A evolução e a inovação presentes em nossa região abrem oportunidades de rápido crescimento profissional e alta remuneração no Brasil ou no exterior. Faça parte desse mercado. Inscreva-se na primeira turma e garanta um laptop de última geração. Não perca tempo. Acesse fag.edu.br/IA e saiba mais. Centro FAG. Excelência em educação e inovação. Começa amanhã em Toledo o terceiro Inova Meet, evento voltado para a apresentação de tecnologias para a produção de proteína animal. Toledo, no oeste do Paraná, é destaque na produção agropecuária, impulsionada pelas cadeias produtivas da suinocultura e da avicultura. O Inova Meet chega à sua terceira edição com novidades para os setores de suínos, aves, peixes e pecuária leiteira. Com entrada livre, o Centro de Convenções e Eventos Ismael Esperafico deve receber mais de 2.000 pessoas durante os 3 dias de evento, além de produtores rurais, expositores, empresas do setor e profissionais do agronegócio. Entre os destaques para este ano está a participação da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na palestra de abertura do evento. Ela vai falar sobre os desafios e avanços do setor. No segundo dia, a agroinfluencer Camila Teles vai palestrar sobre o futuro do agro e o engenheiro agrônomo e ex-ministro da Cultura, Roberto Rodrigues, vai falar sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. Além das palestras, o público também terá mini-cursos e mesa redonda. Já na quarta-feira, a grande atração é o dia de campo sobre a produção de biogás, com especialistas da Embrapa. Para encerrar o evento, o especialista em cultura digital Gil Giardelli vai apresentar um robô que interage com o público e mostra as possibilidades da inteligência artificial. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 223. O quilo do suíno, R$ 5,97 e o quilo do frango, R$ 4,11. Vamos ver o que a equipe preparou agora para as redes sociais? Temos algumas indicações, já começamos falando sobre um curso, Aplicação de Agrotóxicos NR 31.7, o curso do Senar, que vai ser realizado do dia 16 ao dia 18 de abril, das 8 da manhã até as 5 da tarde, na sede do Sindicato Rural de Cascavel. Para fazer a sua inscrição, basta entrar em contato com a equipe do Sindicato Rural. Esse curso é feito em parceria, então, com o Senar. Vamos lá, então.
Mais uma indicação aqui, posicionamento de bioinsumos na agricultura sustentável. É um evento online que vai ser realizado no dia 6 de abril, a partir das 2 da tarde e vai até às 6 horas. O principal objetivo é qualificar os alunos da pós-graduação e profissionais liberais quanto ao posicionamento dos bioinsumos, né? Um assunto muito atual. Curso online também. Falamos da banana rosa, né, professor? E quem mandou essa foto pra gente é o Adriel Paloski, que é criador de aves ornamentais em Brusque, Santa Catarina, mas que também cultiva bananas rosas lá na propriedade dele. Tem um vídeo também que o Adriel enviou para nós. Ele, inclusive, participou com a gente no Instagram, entrou em contato com a nossa equipe nessa semana. A gente já aproveita para mandar um abraço para ele e toda a família, desejar uma feliz Páscoa. Muito bem, quem também cultiva bananas diferentes é a dona Josélia, que é de Fortaleza, no Ceará. E nesse prato bem interessante a gente vê aí essas bananas, então mais avermelhadas, e também o coloral, que ele vem dentro dessa casquinha espinhosa, dessa cápsula aí, né? O coloral que a gente então faz o temperinho, deixa a comida com aquela cor bem, né, que deixa a comida ainda mais saborosa. E comida deliciosa, fica com coloral. Deliciosa, né, esse gostinho. Uma feliz Páscoa também, dona Josélia. E agora olha aqui na tela, professor. Algumas variedades diferentes aqui, né, algumas culturas diferentes, o que a gente consegue ver. Essa aqui do meio o senhor já conhece? Não conheço não. Cipó de 1000 homens. É uma planta medicinal usada principalmente para fazer chás, né? Ela tem algumas propriedades que auxiliam aí na digestão e também algumas castanhas. Essas fotos foram enviadas pela Simone e em uma viagem que ela fez junto com o seu Ayrton para o Rio Grande do Sul. Inclusive agora quero mandar um abraço para eles, desejar uma feliz Páscoa. Diferente essas culturas aqui, né? É bem exótica, né? Muito diferente mesmo. Olhar para essa planta aqui, você já pensa, meu Deus, o que é isso, né? Mas então, uma cultura aí medicinal. Muito bem. Vou pesquisar. Pesquisar mais sobre isso. Trazer daqui uns dias, quem sabe, aqui no programa, né? Cipó 1000 homens. certeza. Cipó de 1000 homens. Olha só, o professor Vanderlei, que é professor da agronomia da FAG, também mandou alguns registros que ele fez em algumas visitas a silos, tanto aqui no Paraná como no Paraguai. Ele participou aí de algumas visitas técnicas, né? E aproveitou para mandar algumas imagens pra gente. Um abraço pro professor Vanderlei, né? Vamos conferir outra foto que foi enviada aqui pra gente, outras fotos, né? Olha só a pesca. Isso é bom. Bom demais. Quem gosta de pesca, então, né? Darcy Vanzin mandou essas fotos pra gente direto do Mato Grosso. Ele que foi pescar aí, fez uma pesca com os amigos e aproveitou para fazer aquele registro para provar que ele é pescador de verdade. Não é de mentira. Olha só que bom receber essas fotos do Darcy. Uma feliz Páscoa para ele também. E olha aí, quem não ama um girassol, né? Lindo demais esse campo de girassóis da Rose da Alfazenda de Toledo. Um abraço para ela também, que mandou esses girassóis muito lindos. Muita sorte, né, que eles trazem. Muito bem, então, com essas lindas fotos, a gente encerra as redes sociais. Na semana que vem, pessoal, o professor Celso já vai estar 100%, né, prof? Esperamos. Esperamos. Uma feliz Páscoa para o senhor e para toda a sua família. Boa Páscoa, pessoal. Boa Páscoa, Antonella. Obrigada, professor. Feliz Páscoa a todos que nos acompanham e uma ótima semana. Até mais.